A Alemanha é fora da Copa do Mundo, meus amigos e minhas amigas, né? É algo muito inesperado para muita gente, né? Em virtude de que, para várias pessoas ao redor do planeta, a Alemanha seria uma das favoritas para conquistar a Copa do Mundo. No meu canal, eu sempre falei que eu não confiava na Alemanha, não achava que a Alemanha seria campeã de forma nenhuma, né? E pontuava quais eram as únicas seleções que, para mim, teriam condições de chegar à final da Copa do Mundo, em condição de ganhar a Copa do Mundo, né? E, inclusive, não colocava a Alemanha, não colocava a Espanha, não confio na Espanha também. E outras seleções aí também. Vou falar para você também, que eu não confio, né? Também falava sobre as equipes que poderiam fazer grandes campanhas. Aí sim posso falar que eu errei em relação à Dinamarca, né? Ainda não está fechado aí essa possibilidade de eu ter errado em relação à Sérvia, que foi até agora foi ridículo a Sérvia, né? Também jogando muito mal contra o Brasil, não entendeu o que era o Brasil, na verdade, a seleção do Brasil. Um time que está com problemas defensivos graves, um time que está com o seu melhor jogador numa fase muito ruim, o Vlahovic, inclusive com uma lesão nesse momento que o impede de apresentar mais qualidade no seu futebol dentro de campo, né? Quando ele sai, evidentemente, do banco de reservas, né? Uma coisa que a gente pode constatar nessa Copa do Mundo é que muitas seleções chegaram quebradas, né? Fisicamente chegaram quebradas, chegaram com jogadores aí, né, em má condição física, além de alguns jogadores lesionados que não foram para a Copa, em vários times também, né? No caso da Alemanha, a Alemanha ela protagoniza um vexame absurdo, gigantesco. Em primeiro lugar, gente, porque a Alemanha já havia sido eliminada na primeira fase da Copa do Mundo de 2018, né? Lá na Rússia, né? Perdendo, inclusive, o jogo para a Coreia do Sul, para vocês terem ideia. Né? E os asiáticos parece que estão virando aí um pesadelo para os alemães, porque nesta Copa acabou perdendo para o Japão na estreia, perdeu gostoso, não é que eles não perde gostoso, perdeu gostoso mesmo para o Japão, né? E agora teve uma vitória contra a Costa Rica, que foi uma espécie de... foi uma vitória, assim, sabe, que absolutamente... não levou a Alemanha a lugar nenhum, mas uma vitória que também, em alguns momentos, muitos suspeitaram que a Alemanha não ia conseguir nada, né? Mas não ia conseguir nada mesmo, né? As coisas não estavam nada agradáveis para a Alemanha na partida, né? A gente sabe disso, a Alemanha conseguiu ganhar de 4-1, né? As pessoas podem imaginar que aí tá tudo bem, então, mas a Alemanha estava empatando 2-2, gente. Empatando em 2-2, e aí aos... Vamos lá, foi o quê? Foi aos 83, né? Na verdade, ele estava... Aos 80, na verdade, ele estava perdendo de 2-1 da Costa Rica. Levou a virada da Costa Rica, né? Porque a Alemanha tinha saído na frente do placar aos 10, né? E a Costa Rica empatou logo no segundo tempo, aos 13 do segundo tempo, e aí aos 25 do segundo tempo, a Costa Rica vira o jogo, né? A Alemanha consegue protagonizar uma virada aí, né? Com o Havertz, que faz o gol de empate aos 40 minutos do segundo tempo, né? Aí numa pressão absurda, colossal, uma equipe cheia de erros, já não tinha a menor ideia de jogo, né? Jogava, gerava movimento ali para a área do adversário, mas não tinha uma ideia de jogo clara. Já era uma Alemanha completamente esquisita, desorganizada, que evidentemente, como tem qualidade de muitos jogadores aí, diante do que são hoje os jogadores da Costa Rica, né? Vamos deixar isso claro. Então, a Alemanha poderia chegar ao gol, né? Também tem homens ali muito fortes, muito rápidos, tal. Poderia chegar ao gol, né? Então, são bons jogadores em relação ao que é a seleção da Costa Rica, que é uma... Gente, a Costa Rica é um time... não consegue renovar, não consegue se renovar, gente, né? E as suas maiores estrelas são jogadores que estão na última Copa do Mundo, alguns sem a menor condição, né? Então, uma vergonha, né? A Alemanha acabou na pressão ali, fazendo a virada, aos 40 do segundo tempo, como eu falei, também com o Havertz acaba fazendo o gol da virada, né? E aí já na loucura para tentar fazer mais um gol, com a Costa Rica já totalmente desgastada em campo, consegue com o Füllkrug fazer, ele entra de novo o Füllkrug e consegue fazer um gol, né? Eu não entendo por que esse jogador ele é tão preterido assim pelo técnico Flick, né? Então, o Flick faz o quarto gol, pareceu quem viu de fora assim, conseguiu pelo menos golear o partida. Não foi nada disso. A Alemanha jogou tão mal nessa partida como jogou na estreia. E, na minha opinião, no segundo jogo também, não é que jogou tão bem, é que a Espanha não é grande coisa. Não é tudo isso que se pensa, né? Agora, a vitória da Alemanha daria para a Alemanha, evidentemente, nessa condição aí, uma provável classificação, né? Contudo, no outro jogo, o que acontece? No outro jogo, o Japão foi demais, jogou um absurdo, e conseguiu vencer a Espanha por 2-1, né? Então, méritos totais absurdos aí para o Japão nessa classificação aí dos asiáticos, né? A Alemanha perde de novo, tal, dos asiáticos, e
deméritos totais para a Alemanha, né, que acaba saindo de novo na fase de grupos pela segunda vez consecutiva de uma Copa do Mundo. Né. O mais espantoso é que quando a Alemanha sai da Copa de 2018, o que muita gente pensava, imaginava, é que haveria uma reformação profunda no futebol alemão, e muita gente apontava, bom, essa seleção é muito jovem, de tal sorte que ela vai ser uma grande seleção em 2022, alguns jogadores que hoje são muito bons, mas que são ainda muito jovens, serão jogadores ali decisivos em 2022. Este é um ponto. Outra coisa que as pessoas imaginavam é que até alguns jogadores de certa idade, de repente, deveria deixar a seleção, né? Ora, esses jogadores continuam na seleção da Alemanha, né? E aqueles jogadores jovens que todo mundo achou que cresceriam uma barbaridade, cresceriam muito, seriam grandes estrelas e tal, não estão conseguindo ser nada disso, né? A seleção, por exemplo, tem ainda jogadores como o Thomas Müller, né? Enfim, então a Alemanha perde de novo, é um vexame, né? Isso mostra que o trabalho feito hoje na base da Alemanha não é tudo isso que se pensa, não é tudo isso. E o mais curioso dessa história toda é que, embora o Flick tenha feito, em alguns momentos, muita bobagem também, muita besteira o técnico Hans Flick, e, na minha opinião, ele também tem alguns acertos, né? Curiosamente, o que me parece é que tem alguma coisa com esse time da Alemanha. Não dá para saber o que é, mas o que eu penso, olhando à distância, né, sem poder ver de perto um jogo da Alemanha, o que eu penso dessa Alemanha é que tivesse um outro técnico ali no lugar do Flick, a coisa poderia ser do mesmo jeito. Sinceramente, me parece que a questão não é com o Flick. Neste momento, me parece ser muito a questão da Alemanha. É isso mesmo, né? Parece ser uma questão da Alemanha. Eu lembro para vocês que quando tínhamos as duas Alemanhas, a Oriental e a Ocidental, há muito tempo atrás, na época ainda da cortina de ferro, a Alemanha Oriental, ela também apresentava... ela não apresentava jogadores tão interessantes em alguns momentos, mas apresentava técnicos que estudavam demais. Às vezes você tinha técnicos e não tinha um time interessante, com jogadores interessantes, né? Neste momento, me parece que para a Alemanha não falta técnicos, né? E sobra jogadores aí que são interessantes, embora muitos deles não são tudo aquilo que muita gente pensa, né? Então tem um problema aí com a Alemanha, talvez seja com a geração, talvez seja com a maneira como se produz, como se confecciona esse jogador, né, que vai para a seleção, mas tem um problema aí, né? E acho que não passa somente para a comissão técnica, não. De qualquer forma, gente, aquele time que fez 7 anos no Brasil, acabou com o Brasil, né? Aquele time não existe mais, evidentemente, né? Aquele time aí está sendo punido severamente pelo futebol por aquela façanha, né? Sendo eliminado em 2 Copas consecutivas na primeira fase, e o mundo tá rindo, né? E aqueles que estão dando risada, eu vou falar que tá errado aquele que tá dando risada. Acho que aquele que tá dando risada tá dentro da sua mesmo. Acho que é uma risada legítima mesmo. Pode tirar onda à vontade, porque a Alemanha merece, né? A Alemanha merece que a gente tire onda mesmo, porque o que fez na Copa do Mundo aí do Catar foi um papelão gigantesco, esse da seleção alemã. Então, parabéns à Alemanha aí por ter participado da Copa, né? Parabéns aí. Vai-se embora para casa, porque realmente essa Copa não é para time pequeno como a Alemanha, não. Para seguir nessa Copa aí tem que ser muito grande. E nessa Copa, gente, nessa Copa do Mundo do Catar, o Japão foi muito mais maior do que a Alemanha dentro de campo, mas muito maior mesmo. Então, o grande da história dessa Copa do Mundo é o Japão. A Alemanha é o time pequeno dessa história. Então, adiós, Alemanha, né? Adiós. Né? E parabéns aí pela sua participação, que engrandeceu aí a felicidade de muita gente nessa Copa do Mundo do Catar. É isso.